Um monitor de uma escola é acusado de assediar uma menina de 8 anos através do WhatsApp. Eu quero que vocês vejam essa reportagem completa, até a dica final que essa repórter dá, que é maravilhosa, e eu vou fazer alguns comentários durante. O monitor escolar é suspeito de assediar uma aluna de 8 anos em uma escola municipal de Torres. Ele foi afastado da função após a mãe denunciar uma troca de mensagens com a filha dela. Agora esse homem é investigado pela polícia. Esta mãe acredita ter evitado que a filha fosse vítima de um crime sexual. Ela procurou a polícia após descobrir que o monitor trocava mensagens com a menina. O teor das conversas acendeu o alerta. Ele se refere à menina como jaboticabinha e afirma que vai abraçá-la bem forte. Diz que tem ciúmes de um coleguinha dela e pede para ela apagar as conversas para a mãe não ver e ficar braba. Só aqui já tem muita coisa, né? Primeiro, respira e não culpe a mãe por dar um celular para a filha. A gente não sabe por que essa menina tem um celular e provavelmente ela tinha só para o WhatsApp, por algum motivo de conversação, que é o que a maioria dos pais faz, acaba dando um celular só para falar pelo WhatsApp com essa criança, para ela poder falar com uma avó, com um irmão. Então, você não sabe, não julga. Na quarta-feira da noite, eu peguei o celular pra monitorar, porque eu tenho esse costume de monitorar o telefone dela, né? Dela, como do meu outro filho também. E vi um número estranho, um único número estranho. E eu comecei a ler as mensagens. A primeira coisa que me chocou foi a parte que ele chamou ela de jabuticabinha. E ela mandou um áudio e falou assim: eu sou fruta agora pra estar me chamando de jabuticabinha? E ele falou: é uma fruta muito gostosinha, docinha. Segunda coisa, mãe perfeita verificando as mensagens da filha, é isso mesmo. Vai dar um celular, vai ter que se comprometer a verificar, monitorar, acompanhar, orientar. E ninguém disse que a filha não foi orientada, gente, mas ela é uma criança pequena. Você viu? Um número estranho estava ali. Só que é muito complicado orientar uma criança pequena sobre estranhos. Na verdade, você vai precisar orientar de que ela não pode falar nem com conhecidos nem desconhecidos sem que você saiba. Porque ele é um conhecido, ela não vai achar que ele é um estranho. E provavelmente ele pegou o número dela de alguma forma. Talvez ela nem saiba falar o número decorado. Ele deve ter pego no próprio aparelho da menina, se aproximando. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que a gente chama de aliciamento, que é uma conquista da criança. Ele vai aliciar, ele vai convencer de que ele é de confiança, vai convencer de que ele é uma pessoa boa. Terceira coisa aqui que acontece muito quando eu converso com crianças sobre os perigos do mundo online, do mundo digital. A criança respondeu. Você vê que ela não leva para nenhuma maldade ou malícia. Ela fala, eu sou fruta agora? Isso já é engajar na conversa. Muitas crianças falam para mim, não, mas se um estranho me mandar uma mensagem nas redes sociais, eu vou falar para ele, eu não vou conversar com você. Ela não entende que isso já é conversar. A criança dá trela, porque eles fazem perguntas, por exemplo, o que você está fazendo agora? É uma pergunta de aliciamento muito clássica que eu ensino vocês aí nas minhas palestras. O que você está fazendo agora? Se a criança responde, ele já entende que ela está suscetível a ser manipulada, a ser aliciada. E aí eu comecei a correr as mensagens. Aí eu vi que tinha partes que ele disse que era pra ela apagar, porque ela ficou um período fora de casa, né? Aqui já tem uma coisa mais fácil de ensinar para uma criança. Se alguém te pedir para apagar uma mensagem, para esconder uma mensagem, talvez ela seja perigosa. Por favor, mostra para mim. Eu não vou tirar seu telefone, eu só quero te proteger, porque tem gente que faz maldade. Você não precisa entrar nos detalhes, principalmente com uma criança tão pequena. Passou umas longas férias na casa da avó dela, bem longe. Então não tinha como a gente monitorar. Marquem seus parentes aqui nesse vídeo, mostrem para eles, mostrem para os mais velhos, porque muitas vezes eles não compreendem a necessidade do monitoramento. Então, se a criança não vai estar com você e justamente ela está com o telefone para você poder falar com ela, ela tem um pouco mais de liberdade de te contatar, a pessoa que está responsável por ela vai ter que assumir essa responsabilidade de verificar mensagem. Mas às vezes as pessoas não acham que isso é um problema. É difícil convencer a família, às vezes, a proteger a criança quando ela não entende os perigos. Então tá aqui uma excelente reportagem para você mostrar para sua família, para que eles compreendam a necessidade de monitorar o uso do celular pela sua criança quando ela estiver lá. Ontem a mãe procurou a direção da escola e contou tudo. O monitor, de 60 anos, foi afastado, segundo a secretária de Educação. Ele não tem o porquê falar com a criança. Quem fala com a criança é a equipe diretiva e a orientadora e a psicóloga. Então, assim, foi de uma atitude nada profissional. E isso é o maior motivo que ele está sendo demitido da rede. Perfeito o posicionamento da Secretaria de Educação. Realmente não tem motivo para um adulto conversar com uma criança. E seria muito bom que todos os funcionários tivessem um treinamento, porque é muito difícil que ninguém tenha visto algo, que ninguém tenha reparado. Será que todo mundo sabe que isso não é
uma prática concebível na escola, que está equivocado. Eu já contei aqui a história para vocês de um professor de uma academia que pegou o celular da filha de 13 anos da minha amiga, tipo, pegou o número do celular para falar com ela, sabe? Isso não se faz, a gente tem que ter essa consciência. O caso foi parar na polícia. O monitor é investigado pelo crime de assédio com o fim de praticar ato sexual com criança. Hoje pela manhã, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele. O aparelho celular foi recolhido. Mas, segundo os investigadores, antes de entregar o telefone, ele apagou o conteúdo das mensagens. A polícia entregou agora esse celular para a perícia, para tentar recuperar o conteúdo. Por que ele não ficou preso? Na verdade, o fato que trouxeram ele até a delegacia de polícia precisa ser melhor averiguado com provas. Eu, até como pai, também digo que as conversas são absolutamente inadequadas. Porém, tais conversas ainda não podem ser configuradas como crime. A gente trabalha, a Polícia Civil trabalha para que a gente junte prova suficiente de que enquadre o indivíduo em algum tipo penal previsto no ECA ou inclusive tipo penal previsto no nosso Código Penal. Gente, criminosos são perversos. Eles vão tentar fazer a criança se confundir. Então ele vai dizer, não, eu só tô sendo legal com você. Gente, mas eu só chamei ela de fruta porque ela tem esse olho lindo. Nem sei a cor do olho da menina, né? Porque ela tem esse olho lindo e é uma fruta realmente gostosa. Eu disse pra ela pagar porque senão fica um monte de mensagem no celular dela. Ele tem 200 desculpas. É igual o Red Pill que fica fazendo conteúdo contra a mulher aqui e fala, não, mas eu só disse isso, só disse aquilo. Então tem todo um jeito de falar que manipula e que a criança não percebe o que está acontecendo e que depois ele pode tentar se defender, porque efetivamente não diz ali nada sobre abuso. Olha que difícil que é. Por isso, confiar no relato de uma criança é muito importante, validar o que ela está dizendo, validar o sentimento. Você nunca deve desconfiar, ficar perguntando detalhes. Não é isso que se faz. Você valida. É muito raro uma criança mentir ou inventar uma situação de assédio, ela nem sabe o que é, geralmente. É muito raro. Então, primeiro você precisa escutar para tentar entender o que está acontecendo ali e muita atenção ao comportamento, porque às vezes ela traz no comportamento. Essa menina não, porque para ela não está acontecendo nada. Quem tem que proteger as crianças somos nós. Elas não têm como entender a maldade. Então, esquece esse mito de que a criança sabe tudo porque ele já tem acesso à internet, os adolescentes sabem muito mais do que eu quando eu tinha a idade deles. Não sabem nada, gente. Eles sabem mexer nos botões, tem coisas que eles sabem sim. Mas sobre o mundo dos adultos, sobre a perversidade, sobre a maldade, é a gente que sabe, é a gente que vai precisar orientar e a gente que vai precisar ficar de olho até eles conseguirem se cuidar sozinhos. A criança também vai ser ouvida pela polícia. Temos essas diligências que nós vamos fazer, o depoimento especial e a juntada da perícia psíquica, além das provas oriundas dos telefones celulares apreendidos, né? O Conselho Tutelar acompanha a situação da família. Mãe e filha vão receber atendimento psicológico. Olha, eu não consigo descrever o que eu sinto, porque quando isso acontece com a gente na infância, porque aconteceu comigo na infância, a gente nunca espera que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. E quando é um filho nosso, a dor é 20 vezes pior, é uma dor na alma, é uma dor avassaladora, sabe? E se eu não tivesse descoberto? E se eu não tivesse visto? Até onde ele iria? O que ele faria? Essa parte do depoimento me quebrou. Porque sim, esse raio cai 2 vezes no mesmo lugar, às vezes 3, às vezes 4. A gente tem muitas pessoas, 38 em cada 100 brasileiros adultos já sofreram violência sexual. É um número absurdo. E se você incluir violência sexual digital, são 54 em cada 100 adolescentes conectados que já sofreram algum tipo de violência sexual digital. É muita gente. Eu coordeno um grupo com mais de 5.000 pessoas vítimas de violência sexual e muitas foram violentadas até mais de uma vez. Então é um crime horrível no nosso país, em larga escala. É uma coisa assim, não tem, é muito, gente. Não dá nem para descrever o quanto que é. Todos nós estamos sofrendo consequências da violência sexual, tenha sido você uma pessoa que sofreu a violência sexual diretamente ou não. Porque essas pessoas convivem com outras. Então a sua mãe, a sua tia, o seu primo, alguém que vai ser sua parceria romântica, um filho seu. Não é normal uma pessoa de 60 anos trocar mensagens desse teor com uma criança de 8. Não é normal ninguém trocar mensagens com uma criança de 8 anos. Você liga, você manda um áudio, se for o caso, você faz ligação de vídeo. É muito bacana fazer ligação de vídeo entre a família para conversar, mas ficar ali nessa coisa de mensagem não é normal. Não tem pra quê? Por quê? Por que a comunicação tem que ser assim? Que tipo de comunicação tem que ser assim, tão impessoal, que nós vamos escrever coisas para uma criança de 8 anos? É realmente necessário? Não é melhor ligar? Então acostumar a família a ligar
Por que tem que registrar? O que tem que registrar? Vamos pensar sobre essa necessidade. E ele conseguia fazer, né, com que a menina respondesse para ele, né? E, gente, aqui vai um alerta, né? É muito importante o que essa mãe fez, de realmente estar monitorando o celular do seu filho. Quando você acha que realmente é o momento de dar o celular pro seu filho, ok, mas continue fazendo esse monitoramento, que é muito importante. Mais do que isso, eu acho que é um momento, inclusive, de conversar com as crianças, né? Aproveitando, por exemplo, o gancho disso, olha, teve uma reportagem que foi mostrada hoje no Jornal do Almoço, que mostrou que uma menina recebia mensagem. Não pode receber mensagens assim. E sabe, puxar o assunto e conversar sobre o assunto com o seu filho. Isso é extremamente importante, alertar as crianças sobre até onde, né, ela realmente pode aceitar uma mensagem, pode aceitar, sei lá, um carinho, pode aceitar ser chamada, de repente, de uma fruta, assim como essa menina era chamada, e do cuidado em responder esse tipo de coisa também. Perfeita, é isso aí. É isso aí. Usar exemplos reais é a melhor forma de educar crianças e adolescentes sobre esses perigos. Sempre que eu falo com crianças, eu falo do caso da menina que foi levada do Rio de Janeiro para o Maranhão. O criminoso falava com ela há 2 anos. Ele falava com ela no TikTok e depois foi pro WhatsApp. Durante 2 anos, é claro que essa menina acreditava que ele era um amigo, que ele era um conhecido. Então não é sobre... Ai, cuidado com os desconhecidos. Porque se você falar isso para as crianças, todas repetem. Eu já sei que é para ter cuidado com os desconhecidos. É com os conhecidos também. Conhecidos são os que mais abusam de criança. Isso a gente sabe se é dado. Então, que postura não é adequada? Pedir segredo não é adequado, falar com você sem eu saber não é adequado, pedir imagem ou mandar imagem de gente sem roupa não é adequado, falar de namoro, mandar vídeo de namoro não é adequado. Tem que ter essa conversa didática com as crianças. Elas não vão... Você tem que ser muito preciso no que fala. Dica final, fale as coisas óbvias. Não atenda chamada de vídeo de quem você não conhece, só se for eu, seu pai, seu tio, sua avó. Não responda a uma pessoa que você não conhece. Chegou uma solicitação de mensagem, não responda. Agora com a ECA Digital vai ficar mais fácil, acionem aí os controles parentais. Tudo tem que ser muito didático, entendeu? Não faça... Você já disse pro seu filho, não atenda chamadas de vídeo? Porque às vezes eles se sentem queridos. Nossa, uma pessoa querendo falar comigo. Nossa, me adicionaram em um grupo. Tudo que acontece, ele tem que te comunicar. E faça o acordo antes. Aqui no meu perfil, eu tenho modelos de acordo de família que você pode adequar para a sua família, não precisa seguir aquele, é só uma ideia de combinados que você vai fazer. Aí eu recomendo que você imprima ou escreva, cole na geladeira para vocês olharem sempre. Essa questão do digital tem que ser conversada sempre na família, não pode ser só uma vez. Toda vez você vai rever, ver se tem que adequar alguma coisa do acordo. Beleza? Juntos a gente consegue.